Olá, bem-vindo a mais um Momentos de Reflexão, do grupo de estudo da doutrina espírita GED, em busca de um entendimento para que nós possamos entender a nós mesmos e entender o nosso próximo e dessa forma construirmos juntos um mundo melhor. Hoje aqui na companhia da minha amiga Dinorá, dos meus amigos João, Máximo e o Ângelo Tesser. Maravilha estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos hoje no capítulo 6 da obra Roteiro, ali uma parceria grande de Chico Xavier e Emmanuel. Hoje com o título O Perispírito, capítulo 6. Antes de nós entrarmos realmente na nossa parte de reflexão e passarmos o vídeo com o roteiro, vou pedir para Dinorá uma prece para nos ajudar mais ainda a iluminar as nossas reflexões. Dinorá, bem-vinda. Obrigada, Paulo. Boa noite a todos, os nossos amigos de trabalho, a todos que nos acompanham. E hoje nós vamos falar a prece do Francisco de Assis, que eu amo. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. E onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, que Jesus nos abençoe. Grato, Dinorá, maravilhosa essa oração, realmente nos ajuda muito a equilibrar por esse momento que nós estamos passando no nosso país e também no mundo. Dando continuidade, então nós vamos agora passar um vídeo com esse capítulo. Capítulo 6, O Perispírito. O perispírito. Como será o tecido sutil da espiritual roupagem que o homem vergará sem o corpo de carne além da morte? Tão arrojada é a tentativa de transmitir informes sobre a questão aos companheiros encarnados. Quão difícil se faria esclarecer a lagarta com respeito ao que será ela depois de vencer a inércia da crisálida. Colado ao chão ou à folhagem, arrastando-se pesadamente, o inseto não desconfia que transporta consigo os germes das próprias asas. O perispírito é, ainda, corpo-organização que, representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste, além do sepulcro, de conformidade com seu peso específico. Formado por substâncias químicas que transcendem a série estequiogenética conhecida até agora pela ciência terrena, é aparelhagem de matéria rarefeita, alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. Organismo delicado, extremo poder plástico, modifica-se sob o comando do pensamento. É necessário, porém, acentuar que o poder apenas existe onde prevaleçam a agilidade e habilitação que só a experiência consegue conferir. Nas mentes primitivas, ignorantes e ociosas, semelhante vestidura se caracteriza pela feição pastosa,
verdadeira continuação do corpo físico, ainda animalizado ou enfermiço. O progresso mental é o grande doador de renovação ao equipamento do espírito em qualquer plano de evolução. Note-se, contudo, que não nos reportamos aqui ao aperfeiçoamento interior. O crescimento intelectual, com intensa capacidade de ação, pode pertencer a inteligências perversas. Daí a razão de encontrarmos em grande número compactas falanges de entidades libertas dos laços fisiológicos, operando nos círculos da perturbação e da crueldade, com admiráveis recursos de modificação nos aspectos em que se exprimem. Não adquiriram ainda a verticalidade do amor que se eleva aos santuários divinos, na conquista da própria sublimação, mas já se iniciaram na horizontalidade da ciência com que influenciam aqueles que, de algum modo, ainda lhes partilham a posição espiritual. Os anjos caídos não passam de grandes gênios intelectualizados com estreita capacidade de sentir. Apaixonados guardam a faculdade de alterar a expressão que lhes é própria, fascinando e vampirizando nos reinos inferiores da natureza. Entretanto, nada foge à transformação e tudo se ajusta, dentro do universo, para o geral aproveitamento da vida. A ignorância dormente é acordada e aguilhoada pela ignorância desperta. A bondade incipiente é estimulada pela bondade maior. Perispírito, quanto à forma somática, obedece às leis da gravidade, no plano a que se afina. Nossos impulsos, emoções, paixões e virtudes neles se expressam fielmente. Por isso mesmo, durante séculos e séculos, nos demoraremos nas esferas da luta carnal ou nas regiões que lhes são fronteiriças, purificando a nossa indumentária e embelezando-a, a fim de preparar, segundo o ensinamento de Jesus, a nossa veste nupcial para o banquete do serviço divino. Perdoem aí a voz, né? Mas a mensagem é muito bela, é muita reflexão para hoje. Eu vou convidar o João já para fazer a primeira reflexão. João, bem-vindo. Boa noite, queridos companheiros de estudo, de reflexões. Boa noite, Ângelo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Dinorá. Boa noite a todos os nossos irmãos que se encontram aqui conosco, compartilhando essa oportunidade de reflexões e aqueles que posteriormente estarão conosco. Emmanuel, nesse capítulo 6, inicia um estudo a respeito do perispírito e, inicialmente, ele já conduz a questão como entender ou como definir o perispírito, dizendo que é uma tarefa muito difícil para a espiritualidade superior definir com clareza à humanidade encarnada as condições reais do perispírito. Ele vai além dizendo que seria muito mais compatível explicar para uma lagarta a condição de borboleta após a crisálida. E eu fico imaginando que seria comparável a tentar explicar para as pessoas encarnadas à época de Jesus, há 2000 anos atrás, como se processa ou como funciona a internet, por exemplo. Em uma época que não tinha condições de conhecimento nenhum sobre ondas eletromagnéticas, sobre cabos, sobre eletricidade, sobre computador. Acredito que eles teriam essa
essa ferramenta poderosa como mágica, né? E é mais ou menos isso que nós encontramos quando nós temos um aprofundamento maior no estudo do perispírito, porque muitos têm uma grande dificuldade de compreender, né? Kardec, ao perguntar ao Espírito de Verdade a respeito do perispírito, ele restringe a informar que é um corpo semimaterial, né? Semimaterial. Se nós pudermos analisar essa resposta, né, a materialidade, né, ela se define em várias espécies, em vários níveis diferentes de compreensão que escapam ao nosso conhecimento atual, né? Se a gente for perceber, por exemplo, que existem apenas 3 elementos no universo, Deus, Espírito e matéria, e o perispírito é uma matéria, mas uma matéria não convencional como a nossa, mas uma matéria mais sutil, se nós podemos dizer assim. E adiante, ele ainda afirma que o perispírito é composto de elementos químicos que fogem àquilo que nós hoje conhecemos como tabela periódica, né? Analisando um pouco isso, nós vemos que hoje, atualmente, a tabela periódica conta com 118 elementos e que o perispírito tem elementos que nós sequer imaginamos ainda, né? Quando vamos ao livro dos médiuns, Kardec nos afirma que o perispírito é composto dos elementos materiais do próprio planeta e que o espírito jamais perde o perispírito. Questão controversa, né? Mas colocada por Kardec no livro dos médiuns. Então ele tem, como eu costumo brincar com os colegas, ele é como um bombril, tem 1001 utilidades. Além, né? Nós geralmente vinculamos muito o perispírito à condição de ligação, de elo do espírito à matéria, mas ele tem muitas configurações, né? Muitas funções. Dentre elas, né, essa importante ferramenta no processo gestacional, no processo de concepção, no processo de direcionamento do espírito, né, no novo corpo, né? De tal forma que é conhecido também como modelo organizador biológico. André Luiz nos fala, no capítulo 13 do livro Missionários da Luz, a reencarnação de Sigismundo, que pelo perispírito, o espírito, de forma inconsciente, controla todo o fenômeno de organização morfológica do embrião. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, grande estudioso da glândula pineal e do perispírito, chega a afirmar em suas pesquisas que o perispírito é a ferramenta que o espírito utiliza para desenvolver os órgãos internos. E sempre que há a morte do feto, ou seja, o desligamento do espírito do corpo durante a gestação, se tem condições de perceber o exato momento que isso ocorre, porque o corpo vai formando em uma ordem definida, que a medicina explica muito bem. Mas a partir de um dado momento, ele começa a ter uma multiplicação celular desordenada e acaba se tornando uma massa sem vida, né? É esse momento que o espírito se afasta, que o perispírito do espírito encarnante não se manifesta mais no corpo físico, a desestruturação da organização da multiplicação celular. Então é muito interessante isso, mas não para aí, né? O perispírito ele ainda tem a sua capacidade plástica de forma impressionante e comandada pela mente. Ou seja, nós somos no corpo perispiritual
o reflexo daquilo que nós pensamos. O corpo físico fica, o perispírito nos acompanha. Então, muitas vezes, nós encontramos aí configurações no mundo espiritual e até no mundo físico das imperfeições mentais que nós próprios geramos ao corpo espiritual. E como resolver isso? Nós somos habituados a ser comandados pela mente, pelos pensamentos variados. Nós precisamos aprender a dominar a nossa mente, organizar os nossos pensamentos para melhor fluir condições e comandos ao perispírito para que ele se torne luminoso, né? Mas convido agora o Ângelo para mais algumas reflexões. Então, João, Paulo, Dinorá e amigos que nos acompanham, hoje eu procurando, né, no estudo, eu achei uma definição assim interessante sobre o perispírito. Ela diz que é assim, como se fosse o pneu, a câmara e o ar. Sim. Né? Pneu, corpo físico, a câmara, perispírito, e o ar, o espírito. Então, o que acontece com um reflete no outro. O que acontece em um reflete no outro. E assim vai acontecendo sucessivamente. Porque quando aqui, no capítulo 6, ele nos fala das mentes primitivas, ignorantes e ociosas, né? Lá no curso imperativo de Espiritismo e Vivência Espírita, tem um texto que diz o seguinte: todos os nossos atos, emoções e palavras que contrariam as leis divinas geram energias incompatíveis. Ocorre que, nas profundezas do nosso espírito, também fulguram as leis de Deus e do conflito entre o que determinam essas leis e a realidade da nossa vivência. Nasce o remorso, que nem sempre chega à zona consciente, ou seja, nosso inconsciente pode estar em chamas sem que disso tenhamos consciência. Mas esse remorso gera em nosso psiquismo, afetando também o nosso perispírito. E é por essa via o organismo físico fica numa espécie de drenagem dessas toxinas psíquicas para o corpo carnal. Assim, nosso viver em desacordo com as leis cósmicas nos leva ao sofrimento durante a vida aqui na Terra e no mundo espiritual, após o desencarne, podendo refletir-se em nossas futuras reencarnações. Então, tudo que nós fizermos, João, Paulo, Dinorá, reflete no nosso perispírito. O nosso perispírito leva essa marca, né? Ele leva essa marca de tudo que nós falamos, fazemos e pensamos. Então, é isso que ele fala para nós aqui dessa toxina, né? De repente, nós temos os nossos pensamentos tão intoxicados de coisas ruins que nós levamos isso para o nosso perispírito, que provavelmente vai levar para a vida espiritual após o desencarne e vai trazer para essa nossa nova vida também. Então, quando falamos de perispírito, ele sempre fará parte de todas as nossas reencarnações. Por quê? Porque o perispírito, ou seja, os corpos espirituais, continuam sentindo as mesmas dores, as mesmas angústias dos seus últimos tempos aqui na Terra. Então, muitas vezes nós aqui, nesta encarnação, passamos por momentos, não entende por quê. Por que será que está acontecendo comigo? Olha aí, continuam sentindo as mesmas dores e as mesmas angústias de encarnações passadas. Então, nós, como sabemos, né, nas nossas encarnações, nós esquecemos das nossas vidas anteriores. Mas sabemos que nenhum de nós sofre por sofrer. Nenhum de nós está sofrendo por acaso. Todos nós temos nossos débitos a pagar. Ou temos nossas encarnações para cumprir aquilo que aqui viemos fazer. Ou seja, buscar a perfeição. E para atingirmos as perfeições, muitas vezes fazemos o que não devemos, por isso retornamos, para podermos melhorar essa nossa estada aqui na Terra. Então, precisamos entender que o perispírito livre do corpo de carne, que o abala, é um organismo de grande sensibilidade
Assim, o desejo de saciar o vício transforma-se em verdadeira tortura. Muitas vezes, esses espíritos sofredores, né, têm esse desejo de saciar aquele vício que para eles é uma tortura, para eles é um sofrimento. E talvez, quando reencarnarem, talvez não, né, na certeza, quando reencarnarem dessa mesma maneira que desencarnaram, né, com essa sensibilidade, né, de saciar, querer saciar o vício, vão passar por sofrimentos nessa nova encarnação. Dinorá? O perispírito, uma das propriedades do perispírito é o extremo poder plástico, né? Que, sob o comando da mente, né, ele pode modificar a forma, né? E aí fala sobre os anjos caídos, né? Que seriam os anjos caídos? Os anjos caídos, na verdade, eles são os grandes gênios, né? Aqueles que cresceram intelectualmente, né? Então têm o conhecimento, todo o conhecimento da ciência, mas não cresceram verticalmente, né? Não seguiram o caminho do amor. E nós sabemos que para alçarmos voos mais altos em direção ao Pai, nós precisamos tecer as duas asas, né? O conhecimento e o amor, né? A sabedoria e o amor. Então, normalmente os espíritos se iniciam, né, o crescimento aí intelectual. Depois vai para o amor. Às vezes acontece, né, junto, concomitante, mas normalmente é aí primeiro. E tem gente que faz muito mau uso, né, da inteligência. Então, são os espíritos que na erraticidade são os pseudo-sábios, são aqueles que vampirizam, né, os reinos inferiores, quer dizer, ele não vai conseguir fazer vampirizar ou um espírito que já tenha uma certa elevação, mas aqueles que não têm, eles enganam, né? Eles, depois de desencarnados, eles podem se apresentar para encarnado de uma maneira bonita, mudar as expressões, né? E até mandar mensagens, né? Tem médiuns que psicografam. Às vezes não é aquele espírito que se diz que é um espírito respeitado, né? Na espiritualidade, às vezes não é, ele se passa por um outro, né? São os pseudo-sábios, né? Esses espíritos. Então, eles usam o conhecimento porque, para modificar a forma do perispírito, precisa ter um conhecimento, né? E esses espíritos têm grande conhecimento, mas não têm a elevação moral. Então, eles continuam usando o conhecimento para enganar, né? Para sugar, como o Ângelo disse, né? Vampirizar, né? As pessoas encarnadas, né? E anjos caídos tem aquela conotação, né, do paraíso perdido, de Adão e Eva, coisas assim, né? Os anjos caídos, na Gênese, na obra Gênese do Allan Kardec, né, e os Espíritos, na sua edição original, há um estudo sobre os anjos caídos que nos elucida o processo evolutivo dos espíritos, né? Está lá no capítulo Gênese Espiritual. Então, aborda a construção social dos habitantes do planeta Terra. Então, a figuração do paraíso perdido é associada ao Jardim do Éden, como nós falamos, né? Mas, ao analisarmos essas analogias, com base nos estudos do Espiritismo, nós compreendemos, então, que esses anjos caídos são, na verdade, espíritos em evolução que passaram pelo processo de emigração. Então,
Nós sabemos que o mundo, quando ele vai mudar, ele vai ascender um degrau ali, por exemplo, o nosso mundo de provas e expiações, quando ele for promovido a um mundo de regeneração, nós sabemos que para reencarnar nesse mundo de regeneração, claro que não precisa ser perfeito, porque nós estaremos na metade do caminho ainda, né? Mas os espíritos têm que ter alguns pré-requisitos, né? Não pode ser assim, se comprazer no mal. Tem coisas que não comporta mais. Tem comportamentos que não vão mais se adequar a um mundo novo de regeneração. Então, o que acontece com esses espíritos? Eles vão passar por um processo de emigração. Eles vão para um planeta de provas e expiações como o nosso, ou ainda inferior, primitivo, dependendo do grau ali E eles vão continuar a evolução, então eles não foram castigados por Deus. É como uma sala de aula, o aluno vai lá um ciclo todo, quando vai mudar de ciclo, se ele não tem os mínimos requisitos, ele vai precisar repetir, ele não vai poder ascender junto com a turma, né? Então, precisa de uns pré-requisitos. Então, esses espíritos vão ajudar no progresso material, progresso intelectual do mundo, né? E vão estar ali reparando os seus erros, vão estar aprendendo, evoluindo em situações mais precárias do que poderiam estar. Por exemplo, quem está tentando, está se esforçando em se desligar do mal e vai para o planeta de regeneração, onde vai ser melhor, né? Então, esses anjos caídos são essa nomenclatura, porque você não é fácil, você está num mundo onde você tem um determinado conforto tecnológico, científico, tudo, e você, de repente, precisar. Então, o espírito não vai retroceder, mas o mundo em que ele vai habitar vai ser um mundo inferior. Então, ele vai demorar mais tempo na sua trajetória para atingir a perfeição almejada, né? Cristo não disse ser de perfeitos, né? Então, nós estamos caminhando, né? Gradativamente. Então, os espíritos já purificados, eles vão habitar o mundo celestes, né? Onde o perispírito, aí no caso, vai ser bem mais sutil, né? Vai quase que se confundir com o espírito, né? Então, os anjos caídos, que a gente não caia, não fique reprovado ali quando o planeta mudar de grau, né? Porque aí é realmente um anjo caído, a gente ir para sair dessa para uma pior, né? Mesmo que provisoriamente, é claro. É a mesma coisa que os exilados de Capela, tem um livro, né, Exilados de Capela, que muitos deste planeta, que começaram o progresso ali, vem umas culturas que a gente nem sabe como que eles descobriram, inventaram certas coisas, é um conhecimento que eles já traziam de Capela, né? E quando Capela foi promovido, né, a ser um planeta melhor, eles foram exilados. Então, a gente fala os anjos caídos, né? Eles tiveram que abrir mão de todo o conforto que eles já tinham, de todo para vir aqui no mundo, né? Começar aí descobrir o fogo e tudo mais, né? Não é nada agradável, né? Ser um anjo caído, né? Não é nada agradável. Então nós precisamos envidar esforços para que a gente continue evoluindo e não tenha que ir para um mundo que a gente possa
pertencer ao mundo de regeneração, né? Nós estamos nos esforçando, né? Pelo menos espero. Essa é a proposta, né, Dinora? Essa é a proposta, né? Quero fazer também um comentário, pegar um pouquinho, depois passar para vocês para o comentário final. Né? É interessante, da mesma forma, né, que Emmanuel utiliza alguns termos, vai buscando a simplicidade o ensinamento. Quando ele diz para nós aqui, o inseto não desconfia que transporta consigo os germes das próprias asas, como salientou o João, né? E a lagarta que nós não ainda percebemos que vai aparecer as asas muito lindas, que além de ser belas, vai possibilitar que a gente se desloque para todo lugar, né? Que a gente fique livre para percorrer o nosso destino. Então a gente não percebe isso ainda, né? Nós temos essa dificuldade, porque nós ainda estamos muito apegados a essa matéria. Na hora que nós percebemos que o nosso corpo, né, através do nosso espírito, perispírito, se comunica com o espírito, que é o processo de aprendizado, nós vamos perceber que essas asas que nós vamos ter, né, vai nos possibilitar a caminhar e alcançar voos mais longos. Em seguida, né, Emmanuel utiliza, formado por substâncias químicas que transcendem as séries estequiogenética, conhecida até agora pela ciência terrena. Um ponto a salientar, a obra roteiro escrita em 1952. Em 1951, nós estávamos até conversando um pouco antes aqui, que começou a se falar de DNA. Há mais um ano, não tinha internet, não. Não tinha internet, não. Né? E o que é isso? Né? São os elementos, né, biogenéticos que envolvem o princípio para a formação de um ser, através de um ser vivo, a formação de outro ser vivo. Olha que interessante a analogia que fez com a lagarta, falando do processo evolutivo, né? Que isso está sendo ali também sustentado, por assim dizer, pelo perispírito. Porque o corpo, né, a matéria nossa, sem o perispírito e, consequentemente, o espírito, é uma matéria morta, não tem finalidade. E destacando, né, que a Dinorá falou dos anjos caídos, que são os mensageiros, que vêm com uma missão, infelizmente fracassam, né? Nós temos que tirar também da cabeça aquela noção dos anjos com asas. Uhum. O anjo é o mensageiro, e todos nós somos mensageiros, em diferentes graus, mas somos mensageiros e viemos com um propósito. Do nosso processo de evolução, por assim dizer, individual, mas também o coletivo. Porque nós trabalhamos em conjunto para a formação da grande família universal. E fecha Emmanuel dizendo, no último parágrafo, por isso, mesmo durante séculos e séculos, nos demoraremos nas esferas de luta carnal ou nas regiões que lhes são fronteiriças, purificando a nossa indumentária e embelezando-a, a fim de preparar, segundo o ensinamento de Jesus, a nossa veste nupcial para o banquete do serviço divino. Né? Analogia à parábola da veste nupcial. Ele está falando, né, dessa veste, não é a carne, né? É a purificação do perispírito, né, por assim dizer. Eu vou usar o termo purificação para que a gente consiga entender, mas transcende a esse termo de purificação. Queria ouvir vocês também no finalzinho aqui, né? Chamando pela ordem aí, João. Realmente é um assunto fascinante, né? Você vê as possibilidades do perispírito e que ele é comandado pela mente, né? Essa oportunidade de ele modificar a estrutura dele, né? Através do pensamento e, por consequência, trazer para o nosso corpo espiritual, para o perispírito e por consequência, para o corpo físico,
as mazelas do nosso mal pensar, do nosso mal falar, do nosso mal agir, seja nessa existência ou em outras, né? E vai trazendo para nós também um elemento da justiça divina, né? Porque ninguém foge à lei de Deus, mas as pessoas falam: ah, não, o Deus que olha, não, o João errou aqui, o João fez isso ou aquilo, tem que punir. Não é, já está um mecanismo de justiça tão alinhado também com o perispírito, né? Porque se ele capta tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, né? E vai se harmonizando ou desarmonizando e gerando para nós as próprias consequências, também é uma ferramenta da justiça divina, né? E aí caímos no que a Dinorá bem salientou, dos anjos caídos, aqueles que não aproveitaram a oportunidade, desestruturaram de tal forma a sua condição moral e, por consequência, perispiritual, que são convidados, entre aspas, né, a sair da condição daquele planeta, indo para planetas inferiores para continuar o progresso, né? Para que, através desse conhecimento intelectual que Emmanuel coloca horizontal, eles auxiliem o processo evolutivo daqueles que ainda estão começando na etapa humana, né? É muito interessante. Interessante demais, demais. Ângelo? A partir de amanhã, todos nós vamos fechar os olhos por um minuto, perguntar a nós mesmos que tipo de energia eu venho gerando através da minha vivência. Lembrando sempre que Jesus nos recomendou amar os inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem e maltratam. Grato, Ângelo. Bem reforçado. Dinorá? Aqui na Revista Espírita, abril de 1862, tem várias comunicações a respeito ali, né? Sobre os anjos caídos. Então, não vou ler tudo, mas no final, um espírito aqui diz: guardai-vos de imitá-los. Estava falando dos anjos caídos. Guardai-vos de imitá-los. Eles são os anjos perversos. Fazei todo esforço para não lhes aumentar o número. Que o faço da fé espírita vos esclareça quanto aos vossos deveres presentes e aos vossos interesses futuros, a fim de que possais um dia evitar a sorte dos espíritos rebeldes e subir a escala espiritual que leva à perfeição. Todos um dia vão atingir a perfeição. O único problema é que os mais rebeldes, né, os que não praticam as leis divinas, né, que vão demorar mais, vão atrasar, o prejuízo vai ser de quem faz isso, né? Porque vai retardar o encontro com a própria felicidade, que as leis divinas foram feitas para a nossa felicidade, não é para premiar nem castigar, mas para nós atingirmos a sublimação, a purificação, né? A liberdade, a felicidade. Grato, Dinorá. Reforçando, né, que justamente isso, a Dinorá já tinha citado dos conhecidos pseudo-sábios, e Emmanuel destaca, né, que o crescimento intelectual, né, também pertence, né, às inteligências perversas. Então nós temos que distinguir muito isso. Falar aquela pessoa é muito inteligente, ótimo, que bom que assim seja, mas que utilize essa inteligência para o bem. É isso, esse é o grande propósito que nós temos, né, aqui. Paulo, bem lembrado, né? As inteligências perversas, né? Influenciam, manipulam os mais distraídos, né? Os mais ingênuos, né? Os mais fracos, vamos dizer assim. E isso é o uso da inteligência, é uma responsabilidade séria, né? É um dom que Deus dá para a pessoa
agir para o bem, né? Nunca para prejudicar o outro, mas sim para beneficiar. Justo, justo. Lembrando, e aí nos Paulo, tornamos que... uns anjos caídos. Vai, Ângelo. Lembrando, né, Paulo, que tempo de casa não nos dá sabedoria. Justo. Lembrando sempre que amai-vos, o primeiro mandamento, instruí-vos, o segundo. Paz e luz a todos. Mensagem final, João? As nossas reflexões da noite possam, a cada um que estiver conosco, a todos aqueles que entrarem em contato com essas reflexões, consigam tirar essas reflexões do terreno do pensar e colocar no terreno do sentir, né? Que nós possamos ter esse conhecimento, porque como bem disse o Ângelo, né? Amai-vos, eis o primeiro, instruí-vos, eis o segundo. A instrução, como bem disse a Dinorá, sem prática no bem, sem desenvolvimento do sentimento, nos torna anjos, mas caídos, né? Agradecer a companhia de vocês, aproveitar fazer também uma recomendação no próprio GED. Estamos estudando, né, o perispírito. Para quem quer se estender um pouquinho mais, o convite está feito. Agradecer a companhia da Dinorá, do João e do Ângelo, e a de vocês que estão sempre conosco e desejando a paz e a luz do Mestre Jesus. Quando tudo está difícil, é só em Deus a solução. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar, com fé esperar e a vitória vai chegar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras